época, hoje é um ancião. Graças a Deus, né? Deus faz. Bom, amados, vamos receber de Deus. Hoje nós estamos começando uma nova série de lições que nós veremos nas próximas semanas. Estudaremos em nossas células e a palavra estará direcionando já para esse propósito. E o tema é superação. Diga comigo, superação. Ano novo, vida nova, e nós precisamos de atitudes novas, porque com atitudes velhas nós não alcançaremos efetivamente nada de novo, nada de diferente em nossas vidas. Então é necessário que tenhamos coragem. Eu gosto muito do Chico Pinheiro, só nessa parte, a visão política dele é muito diferente da minha, mas quando ele finaliza o jornal na segunda-feira, o Bom Dia Brasil, ele finaliza dizendo coragem. E eu vejo que é o que nos falta muitas vezes, coragem. Coragem para enfrentar os problemas, coragem para enfrentar nós mesmos, coragem para romper com aquilo que nos impede de alcançar aquilo que sonhamos, coragem para avançar. Quem aqui precisa de coragem para 2019? Coragem de romper vínculos, coragem para estabelecer vínculos, coragem para começar a viver o novo de Deus para a sua vida. E a grande verdade é que justamente a vida ela é feita de escolhas. Isso é inevitável. E toda escolha implica em pelo menos uma renúncia. O grande problema é que às vezes nós estamos escolhendo errado. Estamos tomando o partido errado. Estamos tomando decisões erradas que afetam o nosso cotidiano. E a vida, irmãos, é um reflexo das decisões que fazemos. Como está o reflexo então? Daquilo que você tem escolhido, daquilo que você tem abraçado, daquilo que você tem buscado. Você tem vivido em paz? Você tem vivido realizado? Você tem vivido bem consigo mesmo, com Deus e com o próximo? Se não, algo precisa acontecer. Se não, você precisa movimentar as estruturas da sua vida. Aquilo que você tem feito está te levando à realização de projetos e sonhos? Se não, tem algo que precisa ser trabalhado. E como? Pergunta que às vezes a gente faz, como tomar as decisões certas? Porque a gente não sabe, não conhece o amanhã, a gente apenas vislumbra, mas a gente não tem uma convicção plena do amanhã. Como tomar decisões certas? Como fazer as melhores escolhas? O grande problema, amados, é que às vezes nós não temos que escolher simplesmente entre o bem e o mal. Muitas vezes nós temos que escolher entre o bom e o ótimo. E é aí que está o problema. Porque nós estamos nos contentando com o bom, quando Deus quer o melhor para nós. Quantos estão me entendendo nessa noite? Deus tem o melhor. Uma pessoa me ouviu e disse que Deus tem o melhor. Quando Caim e Abel ofertaram a Deus, ambos ofertaram. Caim ofertou o bom, Abel ofertou o melhor. O melhor. E o nosso problema é que nós estamos nos contentando com a normalidade, com a média, uma geração medíocre. A média está bom, no mesmo número que os demais. E nós estamos nos esquecendo de algo chamado excelência. Estamos deixando de lado o melhor, dar o gás total, força máxima. Por isso que precisamos de coragem. Porque o nosso maior inimigo no dia a dia somos nós mesmos. Quando deixamos a carne dar voz ao pecado, quando deixamos a nossa alma gritar dentro de nós, sucumbindo à voz do Espírito. Nós não somos alma, nós não somos carne, nós somos seres espirituais. Posso ouvir um glória a Deus? E nessa busca, nessa realização, nessa busca das primeiras coisas primeiro, nós precisamos estabelecer quais são as prioridades da nossa vida. Prioridade número 1, Deus. Deus antes das pessoas. A segunda prioridade, as pessoas antes das coisas. A primeira, Deus antes das pessoas. E a segunda, as pessoas antes das coisas. Eu lhe pergunto, isso tem sido uma realidade na sua vida? Você de fato tem colocado Deus acima de tudo, acima de todos. Mas você também tem cuidado, amado e valorizado as pessoas? Ou você tem se preocupado em ter? Você tem tratado as pessoas por aquilo que elas são ou por aquilo que elas têm? A grande verdade, amados,
é que em nossa vida Deus tem que vir antes das pessoas. Porque se nós invertermos essa prioridade, nós perderemos a rota do céu para nós aqui na terra. Se nós deixarmos as pessoas, lembram lá de Jesus quando ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos, amigos, por amor de mim. Está lá, até esposa, por amor dele, não é digno. Por isso que Deus tem que estar acima de tudo em sua vida. Sabe, queridos, devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Diga comigo: eu devo adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Se nós cultuarmos a nós mesmos, nós desprezaremos a Deus, amaremos as coisas e usaremos as pessoas. Por isso que tem tantas pessoas em sofrimento, angustiadas, aflitas, com sentimentos dos mais variados possíveis no que tange a serem negativos, e não estão se encontrando. Entra ano, sai ano, a vida está do mesmo jeito. Entra estação, sai estação e a vida continua a mesma, porque não estão rompendo. Não estão rompendo por quê? Porque as prioridades não estão ajustadas. Não há ordem, não há organização no lar, não há organização na vida. E se nós queremos um 2019 verdadeiramente diferente, nós precisamos trazer ordem para a nossa vida. Quantos aqui estão precisando ordenar suas vidas? Eu preciso ordenar a minha vida. Devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. O próprio Cristo nos diz em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo de organizar a nossa vida. É tempo de priorizar aquilo que de fato é prioridade. É tempo de gastar, eu não gosto nem deste verbo, é tempo de investir o nosso tempo em quem é digno, em quem quer, em quem deseja, em quem anela estar conosco. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, do 17 ao 31. Amém? Acompanhe comigo em sua Bíblia, por gentileza. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Deixe sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti nesta noite, para que o Teu Espírito nos dê graça, entendimento, que a semente do Evangelho caia num campo fértil, que ela tenha o poder de germinar, frutificar e mudar nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos diante de um dos episódios mais contundentes do Evangelho, no meu ponto de vista. Quando uma pessoa sai pior da presença de Jesus do que chegou. Ele saiu pior do que chegou. Quando a gente olha para o Evangelho, os leprosos eram curados, os cegos chegavam e saíam vendo, os surdos chegavam não ouvindo, saíam ouvindo, os coxos chegavam carregados e saíam com as próprias pernas, as pessoas atormentadas por espíritos malignos chegavam debaixo de uma opressão e saíam libertas. Mas este jovem rico saiu de uma forma péssima. Ele saiu desse encontro com Jesus baqueado, eu tenho certeza. Porque ele não teve a ousadia, ele não teve a coragem de tomar a decisão certa, de fazer a escolha certa. Quando nós vamos vender algo, comprar, fazer um negócio, normalmente a gente faz duas indagações em nossas vidas. A primeira: quanto ganharei se eu fechar esse negócio? Sim ou não? Quanto eu ganharei se eu fechar esse negócio? E a segunda indagação: quanto eu perderei se eu não fechar este negócio? O dinheiro, irmãos, é o Deus deste século. Nós estamos numa correria, e como diria Gandhi, os homens gastam a sua saúde para ganhar dinheiro e depois perdem o dinheiro para tentar resgatar a saúde. Hoje nós já não guardamos mais o dia do Senhor, porque queremos trabalhar de segunda a segunda. Trabalhamos durante o dia, trabalhamos à noite, não temos mais horário, subimos demais o padrão de vida, gastamos muito e não percebemos que estamos servindo a Mamon. O próprio Jesus disse que é impossível servir a Deus e às riquezas. É impossível amar a Deus e ao mundo. O apóstolo João deixa claro na sua epístola, quando ele diz: não tem como amarmos a Deus e amarmos o mundo. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Não tem como nós estarmos no Espírito e caminharmos na carne. Ou nós estamos em Deus, ou nós estamos fora do propósito de Deus. As pessoas hoje em dia casam, divorciam, abrem loja, fecham loja, matam, morrem, passam para trás irmão, pai, filho, tudo por causa do dinheiro. Quer um exemplo? Quando você pega alguma situação de, como que chama? Fugiu, inventário. Inventário. Quer um exemplo melhor? Os irmãos brigam, discórdia, intriga, ódio, rancor, por causa de dinheiro.
Mas nós não precisamos ir na causa final, não. Em nosso dia a dia, passamos pessoas para trás, fazemos comércio explorando pessoas, vendendo aquilo que não é verdade para as pessoas. O dia que eu fui vender meu carro anterior, o cara me perguntou: e aí esse carro? Eu falei: ó, já aconteceu isso, eu dei uma ajustadinha aqui, eu melhorei aquilo ali, e eu organizei aquilo ali, e eu pintei aquilo ali. Porque eu creio no padrão de Deus, eu creio na verdade de Deus. Eu prefiro perder um pouco aqui e ganhar muito mais lá. É princípio, é fundamento, é um valor que nós carregamos em nós mesmos. E de todas as pessoas, irmãos, me deixa intrigado. Esse jovem rico, ele sai baqueado deste encontro com Jesus. Ele foi a pessoa certa, ele falou sobre o assunto certo, ele abordou o tema certo. Qual foi o tema abordado por ele? Salvação. Ele queria saber mais da salvação. Ele foi recebido e teve a resposta certa, mas ele tomou a decisão errada. E muitas vezes assim também somos nós. A gente vem para o culto, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente busca, a gente ouve a ministração, a gente sabe tudo o que tem que fazer, mas na hora de ativar tudo aquilo que aprendemos, nós fazemos errado. Escolhemos o lado errado, tomamos uma direção preocupante. E assim foi com esse jovem. Por quê? Porque ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele amou mais Mamon do que Cristo. Ele escolheu o ter em detrimento do ser. Ele preferiu continuar sendo um homem de status, poderoso, bem visto pela sociedade da época, do que ser um errante, mas seguindo as pegadas de Jesus. E eu lhes pergunto nesta noite: e vocês? E nós? Será se nós também estamos fazendo isso? Sabemos e conhecemos a teoria, conhecemos o Evangelho, conhecemos Jesus, sabemos a resposta certa, mas não tomamos a atitude correta? Será se nós vamos continuar lamuriando? Ah, mas esse ano eu estou contrariado. Ah, mas esse ano eu não alcancei. Ah, essa semana eu não fiz. E isso aconteceu. Espera aí. Cadê a atitude? Cadê a coragem? Cadê o destemor? Cadê a ousadia? Cadê a intrepidez? Ah, eu não consigo. Consegue? É porque você está amando demais aquilo que você não quer abandonar. Porque quando a gente toma uma decisão, custe o que custar, a gente tem que ir até o fim. Quantos estão me entendendo aqui nesta noite? Aquele jovem, irmãos, ele era rico, porém insatisfeito. Quais eram os atributos dele? Eu vou trabalhar nos 3 textos que falam sobre ele, tanto no Evangelho de Lucas, de Mateus e nesse de Marcos. Mas eu quero clarificar mais sobre esse jovem. Primeiro, ele era jovem, logicamente. Ele estava no alvorecer da vida, todas as oportunidades estavam diante dele. Eu vejo muitas vezes os jovens assim: agora, buscar a Deus, não transar, não curtir, não beijar na boca, não beber, não usar drogas, é impossível, não tem jeito, que graça que tem. Se tudo isso fosse bom, essa igreja estaria vazia. Se tudo isso fosse bom, não teria quase ninguém aqui. Porque muitos que aqui estão hoje, já passaram por lá e viram que tudo isso que diz é propaganda enganosa. Verdade ou mentira? Verdade. Ele era jovem, tinha tantas escolhas pela frente, tinha tantas oportunidades pela frente. Ele tinha a oportunidade de investir a sua vida no reino de Deus. O próprio Cristo vira para ele e fala: vende tudo, depois vem e me segue. Que privilégio, que oportunidade. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu falar sim para Jesus. Além de ser jovem, o texto de Lucas 23 diz que ele era riquíssimo. Lucas 18, 23, riquíssimo. Esse jovem provavelmente possuía tudo o que o mundo da sua época poderia dar: casa, bens, conforto, luxo, banquetes, festas, joias, propriedades, dinheiro.
embora jovem, ele era muito rico, riquíssimo. Certamente era um jovem brilhante, inteligente, capaz. Jovem, rico, terceiro, proeminente. Em Lucas 18:18 deixa claro que ele era um homem de posição. Ele tinha um elevado status na sociedade da época. Ele era bem visto pela população. Provavelmente o nome dele rodava ali nos grupos do WhatsApp dos dias de Jesus. As pessoas o conheciam. Ele tinha de fato proeminência entre o povo. Era uma pessoa bem vista, era uma referência. Rico, jovem, proeminente, virtuoso. No versículo 20 do capítulo 10 de Marcos que nós lemos, diz que tudo isso tenho observado. Ele era virtuoso. Ele pergunta: o que eu faço? Tenho guardado os mandamentos, faço tudo isso. Ele se julgava ser um portador da excelência moral dos seus dias. Era um jovem que cumpria os mandamentos. Era um jovem religioso, que batia a carteirinha ali na sinagoga provavelmente. Ele se olhava como um espelho da lei para o povo. Ele era um homem ou um jovem virtuoso para aqueles dias. Ele se considerava íntegro, completo, inteiro. Não vivia em orgias, não saqueava os bens alheios. Vivia de forma honrada dentro de casa e fora de casa, seguindo os padrões morais. Tinha uma excelente conduta exterior. Ele era um modelo para o seu tempo. Olha que maravilha desse jovem. Rico, jovem, virtuoso, proeminente. Mas o Evangelho também fala que aquele jovem era insatisfeito com a sua vida espiritual. No versículo 20 do capítulo 19 de Mateus, ele faz a pergunta: que me falta ainda? Que me falta ainda? Eu cumpro a lei, eu sou um homem honrado. Acredito eu que ele era um dos melhores partidos da época, se estivesse solteiro ainda. E ele vira para Jesus, naquela tentativa de falar assim: olha, eu sou bom demais, esse cara sou eu, o que me falta ainda? E eu acredito que ele esperava uma resposta de Jesus: nada mais, você é ótimo, você está no meio de uma geração perdida, jovens que se perdem com tanta facilidade, você é quase uma perfeição na terra. Ele tinha tudo para ser feliz, mas seu coração estava vazio. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você pode ter tudo o que você ansiar, você pode alcançar os maiores títulos entre os homens, você pode ser religioso o tanto que for, mas mesmo assim, esse espaço em seu coração será preenchido apenas pela presença de Jesus Cristo. Não pense que se você ganhasse na Mega Sena você seria feliz. Você não seria. Você teria alguns momentos de prazer e felicidade. Não pense que se você tivesse X, Y ou Z na sua vida você alcançaria a plenitude. Mentira. Basta você lembrar de sonhos que você já realizou e depois de um tempo você voltou para o ostracismo, para a normalidade. Ou seja, não adianta, nós não seremos realizados pelo simples fato de alcançarmos bens materiais, de termos pessoas que gostamos próximas a nós. Tem algo maior, tem algo mais profundo. A eternidade Deus colocou em nosso coração, e se nós não o buscarmos, nós viveremos insatisfeitos. Seu dinheiro, reputação, liderança não preencheram o vazio da sua alma. Ele estava cansado da vida que levava. Era religião por religião. 6, ele era um jovem sedento da salvação. No versículo 17, a sua pergunta é bem enfática para Jesus: bom mestre, que farei
para herdar a salvação? Que farei? O que posso fazer? Ele estava ansioso por algo a mais, e aqui eu abro um parênteses. Eu tenho visto uma geração de pessoas que estão amando tanto a terra, que estão tão apaixonadas pelos prazeres da terra, e não estão deixando a fome por Deus falar mais alto. No seu Semeando 2019, o que você colocou no que tange a sua espiritualidade? Semeando 2019, o que você colocou no que tange ao tocante ao céu? Das coisas de Deus, do reino de Deus. Será se você só faz aquilo que testifica aquilo que está no seu coração? Será se aquilo que você tem feito no seu cotidiano apenas revela aquilo que está na sua alma? Ele tinha sede pela salvação. Por mais que tivesse tudo o que poderia ter na época, havia sede no coração dele. Sede por mais de Deus, sede pela presença de Deus, sede pela glória de Deus. 7. Ele foi a Jesus, a pessoa certa. Ele buscou o único que poderia salvar. Quantas pessoas estão buscando em alternativas erradas? Estão buscando entre os homens aquilo que está no céu. Estão buscando entre os bens materiais aquilo que não foi gerado no reino material. Estão buscando em meio à humanidade aquilo que está no divino. Qual é a sua busca? Qual é o seu alvo? Qual é o anseio da sua vida? Nós estamos indo à pessoa certa. Nós estamos indo ao encontro de Jesus, mas não cabe a resposta ser sim. Há necessidade de uma segunda pergunta. Nós estamos fazendo aquilo que Ele está nos mandando fazer? Porque senão será balela, será conversa fiada, será religiosidade. Aquele jovem foi a Jesus com pressa. No verso 17 diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Irmãos, até hoje, pessoas com importantes posições não correm. Só que eu lembro também de Zaqueu, numa posição tão elevada socialmente, sobe numa árvore para ver Jesus. Esse jovem rico corre para encontrar Jesus. Eu quero lhe dizer algo: sem sacrifício não tem revelação. Sem sacrifício não tem entendimento da graça de Deus. Sem sacrifício, sem correr, sem subir na árvore, sem buscar em jejum e oração, sem buscar a Deus no quarto, sem fazer algo disso, nós não vamos subir o nível espiritual da nossa vida. Ele não se preocupa com aquilo que os homens diriam sobre ele. Ele se preocupa em encontrar com Jesus. Glória a Deus, tem um crente nesse lugar. E nós? Nós estamos mais preocupados com aquilo que vão falar, com aquilo que vão pensar, ou nós estamos de fato preocupados com aquilo que o céu revela sobre nós? Nós estamos mais preocupados com a missão que Deus nos deu, ou nós estamos mais preocupados com os nossos desejos, afazeres e atividades? 9. Ele foi a Jesus de forma reverente. O verso 17 diz: e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem se ajoelha diante de Jesus. Ele se humilha diante do bom mestre. Ele se humilha diante de Cristo. E nós estamos nos humilhando. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará.
Nós estamos quebrantando o nosso coração diante de Deus, ou nós nos achamos tão religiosos? Tem gente que se apropria de um nível de revelação mentirosa do Evangelho de Deus e começa a viver num mundo paralelo. Esquece dos princípios do negue-se a si mesmo, do tome a sua cruz, do sacrifício. Se esquece, porque o sacrifício hoje não é de animal, não. O sacrifício hoje é da nossa carne, sacrificando a carne, sacrificando nossas vontades, buscando o reino de Deus, porque você acha que você tem desejo de orar? Ai, que delícia, que vontade de orar. Normalmente você não tem. Isso é impelido pelo Espírito. A sua carne quer dormir, a sua carne quer comer, a sua carne quer ficar à toa, a sua carne quer falar mal dos outros, a sua carne quer julgar as pessoas, mas há uma luta constante entre o Espírito e a carne. Paulo em Romanos 8 diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Ele demonstrou um coração quebrantado e uma alma sedenta. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Seja sincero. Qual foi o último louvor que você... Sabe por que nós apagamos as luzes? Para ver se nós paramos de reparar aquilo que o outro está usando, vestindo ou fazendo. Porque o culto não é para reparar, o culto é para glorificar a Deus. Mas nós nos esquecemos disso e começamos a olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para frente, reparar quem levantou a mão, quem sentou, quem ajoelhou, quem dançou. Ele chega quebrantado diante de Jesus. Não havia dureza no coração dele, nem qualquer resistência. Ele chega de uma forma aberta para Jesus. E a última característica dele, ele foi amado por Jesus. O verso 21 de Marcos 10 diz que Jesus, fitando-o. Gente, eu fico imaginando essa cena. Jesus fitando-o, o amou. Isso parece cena de filme, mas quem é filme para se comparar? É a verdade. Eu fico pensando Jesus olhando para nós, fitando, olha que chique. Jesus olhando para nós, escolhe nos amar, escolhe nos aceitar. Não, eu vou falar novamente, escolhe nos amar. Ele o amou. Jesus viu o seu conflito, o seu vazio, a sua necessidade, o seu desespero por uma experiência, se importou com ele e o amou. Jovem, rico, porém insatisfeito. Rico, porém enganado. Ele estava enganado a respeito do próprio Cristo. Ele não entendeu que ele não estava simplesmente diante de um bom mestre. Ele estava diante do Filho de Deus na terra. Ele não assimilou que ele estava diante do Verbo que se fez carne. Ele não assimilou que ele estava diante do Messias. Ele não assimilou a salvação, porque ele achava que era por obras. A salvação é pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É pela graça mediante a fé. Mas o apóstolo João diz em Apocalipse 14:13: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Pois as suas obras os acompanham. A salvação é pela graça, mas as obras revelam um nível de salvação. As obras vão para a eternidade. As obras falarão de nós na eternidade. As obras testificarão de um coração convertido e salvo pelo poder do Evangelho. Ele estava enganado a respeito de si mesmo. Ele se achava muito mais do que era. Ele se achava muito bom, quando na verdade não há um bom sequer sobre a terra. Todos nós somos pecadores, mas graças a Deus que em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justos diante de Deus.
Não é pelas minhas obras, não é pela minha força, é pelo Espírito, é pela graça, é pelo poder da cruz que eu sou salvo para as boas obras que Ele preparou. Ele estava enganado em relação à lei de Deus, ele estava enganado acerca da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza. Rico, porém, perdido. Versículo do 23 ao 25, eu quero que você acompanhe comigo mais uma vez. Marcos 10, do 23 ao 25. Os que confiam na riqueza não podem confiar em Deus. Diz a palavra, Jesus disse. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em quem você tem confiado? Você tem confiado no seu cartão de crédito? Você tem confiado na sua empresa? Você tem confiado na sua força, na força das suas mãos? Ou você tem confiado no guarda de Israel que não dormita jamais? Você tem confiado no Deus da sua salvação? Você tem descansado nele? A salvação é uma obra milagrosa de Deus. Interessante que no verso 26 diz a palavra: eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Prestem atenção que a pergunta repete. O jovem rico fala sobre a salvação. Jesus dá uma resposta, ele não quis. Jesus ensina sobre o poder e o perigo das riquezas. Os discípulos ficam maravilhados e perguntam a Jesus: então como? Como alcançar a salvação? E Jesus responde no verso 27. Mais uma vez ele fita neles o olhar e diz: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Não pense que existe um perdido que não possa ser salvo por Jesus na sua casa. Para Deus tudo é possível. Eu disse que para Deus tudo é possível. Eu disse que para Deus tudo é possível. Essa é a obra milagrosa de Deus em nossas vidas. E agora, de uma forma fantástica: pobre, porém possuindo tudo. Do verso 28 ao 31 diz: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, família, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Preste atenção que Jesus está atrelando mais uma vez a salvação à mudança de rota. Quem deixa aqui, alcança lá. Quem abre mão aqui, experimenta lá. Pobre, porém, possuindo tudo o que precisava. A abnegação, abriram mão de tudo que tinham. A motivação certa. Nós não devolvemos dízimo para Deus multiplicar os nossos recursos. A gente devolve dízimo por um princípio da palavra. É gratidão. Dízimo tem a ver com gratidão. Oferta tem a ver com gratidão, com generosidade. Nós nunca pedimos o pior para Deus. Mas nós muitas vezes ficamos de uma forma errada, motivados. A nossa motivação tem que mudar. Eu não lidero célula para ter o meu nome no hall de líderes da igreja. Eu lidero célula para que o meu nome esteja no céu como conquistador de almas. Eu não lidero vidas
para ser bem visto por pessoas, porque eu nem me preocupo com o título. Você pode me chamar de pastor, de Denner, de você, de senhor, do jeito que você quiser. O título não faz a diferença na minha vida, o que faz a diferença é o chamado, é o meu entendimento, é a clareza de propósito. Pobre, porém, possuindo tudo, a recompensa da eternidade. Eu quero que você pegue o seu informativo e abra comigo na página 2 e 3. Nós estamos começando a série Superação. Superar, romper, ir além. Há uma pergunta inicialmente na lição de célula dessa semana que eu quero que você francamente responda. Espiritualmente falando, como foi o ano de 2018 para você? Você foi apático espiritualmente? Você foi espiritualmente inconsistente, cheio de altos e baixos? Ou foi um ano extraordinário? Agora eu lhe pergunto, é isso que você quer para 2019? Você vai continuar trabalhando do jeito que você tem trabalhado, para ganhar, 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 para o ladrão roubar, para a ferrugem corroer e para o tempo acabar? Ou você vai começar a colocar a mão no arado de Deus? Ou você vai se dispor a trabalhar pelo Evangelho? E olha que nós somos privilegiados, porque hoje eu não estou falando ninguém aqui para deixar a sua casa, sua família, largar tudo que você tem e vir para Jesus no sentido de vamos viver aqui dentro e vamos fazer o Evangelho pelo mundo afora. Eu estou falando que você pode continuar fazendo tudo que não for pecado, moderadamente, equilibradamente, porque o seu Deus não é o dinheiro, o seu Deus não é Mamon, o seu Deus é o Deus que morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Sabe qual é um dos maiores pecados que nós temos cometido? O pecado de ganhar dinheiro. Somos e estamos gananciosos demais. Ganância. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a minha vida. Deus quer mudar a nossa história. Só que para tudo isso começar, nós temos 4 desafios para essa primeira semana de superação. Vocês têm 2 exemplos pela pregação de hoje. O primeiro é o jovem rico, que foi com a motivação certa e saiu, não ouvindo aquilo que Jesus disse para ele. E o segundo exemplo dos discípulos, que abriram mão e receberam uma promessa de Jesus. Para que façamos a vontade de Deus em 2019, o nosso primeiro desafio, começando amanhã, dia 13, 14, na primeira hora de seu dia, busque a Deus, antes de fazer qualquer outra coisa. Você não precisa começar com 1 hora, você pode começar com 10 minutos, na outra semana 15 minutinhos, 20, isso é hábito, hábito. Você vai treinar você mesmo para buscar Deus como a primícia do seu dia. Quem aqui topa comigo esse desafio começando amanhã? Mantenha a mão erguida. Jesus, tira uma foto. Tira a foto, Jesus. Eu não vou entrar nisso aqui porque é o estudo de célula da semana e você vai estudar para partilhar na sua célula. O segundo desafio para 2019. No primeiro dia da semana, celebre e adore a Deus aqui na igreja. Domingo. Domingo é dia de cultuar a Deus. Não é dia de Faustão. Mesmo porque está com umas ideias muito erradas. Domingo não é dia do maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. Domingo não é dia de simplesmente comer frango caipira e dormir a tarde inteira. Tudo isso pode ter. Pode ter o futebol, pode ter o frango, pode ter a lasanha, pode ter a TV, pode ter um bom filme, uma boa série. Mas o domingo é o dia de cultuarmos o nosso Deus como igreja. É o dia de buscarmos a Deus, querendo ou não querendo, com vontade ou sem vontade. O seu corpo falando fica. Você dirá, domingo é o dia do Senhor. Quantos aqui topam esse desafio?
Mantenha a mão erguida, tira uma foto, Jesus. Terceiro desafio. Aqui, para nós que gostamos de mastigar, é o desafio. Na primeira semana de cada mês, jejue. Que isso, pastor? É dieta? Não, irmão. Você vai deixar de alimentar a sua carne e vai alimentar o seu espírito. Você vai deixar de comer o pãozinho, o bolo, o biscoito, o mexidão e vai orar. Vai ler a palavra. Vai buscar a direção no espírito para ser vencedor em tudo aquilo que você tem feito. Quem aqui vai jejuar? Levanta a mão. Começa pouquinho. Você pode começar a primeira semana, menos tempo, você que não é acostumado, 3 horas. Começa da hora que você acorda, soma 3 horas. Aos pouquinhos você vai aumentando, depois passa para 6 horas. Sabe por quê? Todos os meses de 2019 você começará consagrando o seu mês ao Senhor. Quando você ora mais, você recebe mais direção do Espírito. Você fica mais sensível à voz do Espírito. E a facilidade de acertar é muito maior. Muito maior. E o quarto e último desafio. De sua renda mensal. Seja fiel. Dê o dízimo. 10% daquilo que Deus tem te dado. Irmãos, nós somos uma igreja séria. O relatório financeiro dessa igreja todos os meses é afixado no mural, por respeito à igreja. Nós zelamos pelo dinheiro que aqui é entregue. Nós temos responsabilidade pelos recursos. Eu, como tesoureiro dessa igreja, eu tenho muito temor com cada dízimo e oferta que são entregues, tanto nos gasofilácios, quanto pelas transferências e depósitos nas contas bancárias. Mas eu quero lhe dizer algo. Para mantermos essa casa de pé, a responsabilidade é de todos nós. Ninguém vai a um restaurante, come e vai embora sem pagar. Nós viemos e somos alimentados. Temos o ar-condicionado, não está todos funcionando por causa da energia que não deve aguentar. Tentamos dar o melhor, investimos sempre para dar o melhor. Só que há um princípio de Deus. O dízimo não é negociado. O dízimo é bíblico. Se você não quer entregar seu dízimo, o problema é seu. Você resolva com Deus. Eu, como pastor, estou te orientando biblicamente. E eu tenho tranquilidade de falar, é de Deus. Porque eu não admito a possibilidade de ter gente exploradora da fé alheia. Porque fala-se muito de pastores ladrões. Mas eu quero falar também de muitos irmãos pilantras, que vivem comendo no prato do outro, que vivem comendo e gastando o do outro, e não se dispõem a colocar a mão no bolso e a investir nessa obra. Essa é uma obra nossa, irmãos. Eu sou pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Não pensem que porque eu sou pastor ou não sou, eu também sou. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Agora é a hora. Kofi chora e o pai vê. Quem, diante de Deus, aceita o desafio de ser dizimista fiel no ano de 2019? Eu quero te falar algo. Talvez você esteja no limite do limite. Não sobre nada. Você não vai deixar, e eu tenho liberdade de falar isso na frente do pastor da igreja, aquele que é o chefe principal. Você não vai deixar de pagar a conta de luz para entregar o dízimo. Mas você vai começar aos pouquinhos. Se não tem margem no seu salário, você vai começar esse mês com 1%. Próximo mês 2%. Depois 3%. 4%. Você vai se organizar. O Espírito de Deus vai te dar sabedoria. E você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Quantos estão aqui comigo? Coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero que vocês leiam todo esse estudo, tem todas as bases bíblicas, é interessante, vai ser bênção na célula essa semana. Mas eu quero fazer as 2 perguntas que eu fiz no início da pregação.
quanto você ganhará se fechar esse negócio com o Senhor? Quem está me entendendo aqui? Quanto você ganhará se você fechar esse negócio com o Senhor? E a segunda pergunta: quanto você perderá se você não fechar esse negócio? Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos que Ele voltará como um ladrão. Ah, pastor, Jesus não vai voltar na nossa geração. Mas nós também não sabemos até quando os nossos pés estarão de pé nessa terra. Pode ser que amanhã eles já estejam na horizontal. Feche os teus olhos. Se você quiser e puder se ajoelhar aí aonde você está, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que você tem servido a Mamon, pelas vezes que você está se preocupando apenas em ter, alcançar a proeminência entre os homens, alcançar status social, preocupado com títulos. Você tem andado preocupado com aquilo que as pessoas dirão, falarão, pensarão acerca de você, e se esqueceu de fato daquilo que Deus espera de você. Peça perdão a Jesus nesse momento, com as suas próprias palavras. Eu também, irmãos, todos nós precisamos pedir perdão, porque às vezes estamos como aquele jovem, só religiosidade, só da boca para fora, sem sacrifício, sem renúncia, sem abnegação, sem entrega. Ele nos chama para entregarmos tudo a Ele nesta noite. Tem coisas que você entregará nas mãos dele e Ele não te devolverá. E tem coisas que você entregará a Ele, porque assim como Abraão, Ele quer provar até onde vai a sua fé. Presença, o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu me humilho diante de Ti, como aquele jovem rico. Eu volto o meu coração para o Senhor, mas diferentemente dele, eu me disponho a ter uma atitude nobre diante do Senhor. Eu digo sim, eu digo sim. Eu quero fazer um negócio, eu quero comprar a visão do Senhor, eu quero viver aquilo que Tu me chamastes para viver. Apresente suas mãos ao Senhor nesta noite.
consagro, Senhor, essas mãos a Ti. Eu lhe peço destreza, habilidade, domínio sobre as mãos. Essas mãos edificarão o Teu reino em 2019. Apresente os seus joelhos ao Senhor. Esses joelhos se dobrarão diariamente ao Senhor em 2019. Apresente ao Senhor o seu coração. Você não tem um coração de pedra, você tem um coração de carne, inflamado pelo fogo do Espírito. Pai, em nome de Jesus, inflama esse coração de paixão, de fome, de sede, de desejo por mais de Ti. Eu profetizo uma igreja destemida. Eu profetizo superação no meio do Teu povo. Eu profetizo um ano de coragem para a Tua igreja. Em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar. Erga suas mãos e declare ao Senhor: leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Erga suas mãos, diga para Ele: Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Pai, nós te veremos amanhã de manhã. Nós iremos mais fundo amanhã de manhã em nossos quartos. Nós veremos a Tua glória, ajoelhados ante a nossa cama, clamando pela glória do Senhor sobre nossas vidas. Nós não Te buscaremos apenas nos cultos, mas nós buscaremos a Tua face todos os dias da nossa vida. Buscaremos a Tua face no recôndito do nosso quarto, na célula, no culto de celebração. Buscaremos a Tua face evangelizando, levando as boas novas do Evangelho da paz. Buscaremos a Tua face no trabalho, na escola, no casamento, no dia a dia, aonde quer que coloquemos os pés. Eu repreendo agora toda artimanha maligna contra a igreja. Eu não admito em nome de Jesus nenhum entrave das trevas, tentando impedir a igreja do Senhor Jesus de romper, de buscá-lo face a face. Eu profetizo coragem, eu profetizo superação, eu profetizo abnegação, eu profetizo a motivação certa, humildade, para entender que não é nada e que Deus é tudo. Eu profetizo 2019, o ano da sua superação. O ano da sua superação. Você vai superar na região celestial, você vai superar no espiritual, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você superará o espiritual, e o natural ficará nas mãos do Deus do impossível, do Deus do impossível. Erga suas mãos e aplauda o Deus do impossível, aplauda o Deus do impossível. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, aleluia. Sua presença
presença é agradável, sua presença é tudo que eu preciso e tudo que você quer, e tudo que você quer, pois sua presença é agradável, sua presença é tudo que eu preciso e tudo que você quer, e tudo que você quer. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas preciosas consolações sejam sobre toda a igreja. E amanhã, na primeira hora do dia, buscaremos a tua face, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai em paz. Semana de bênção. Tem estrogonofe sendo vendido lá na porta. Abençoe, irmão. Come, engorde um pouquinho.